igreja estende as suas mãos ao pastor, vamos estar orando. Querido Deus, aqui está o teu servo, Senhor. Glórias a Deus pela vida dele que se incumbiu e está aqui presente para nos ensinar um pouquinho mais da tua palavra. Com certeza, Senhor, como teu filho, ele tem se preparado, orado, buscado em ti a direção. Usa-o de uma forma maravilhosa. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta igreja, Senhor. Eis-nos aqui como tua igreja, prontos a ouvir a tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou proibido de falar, vocês têm uma ideia, estou proibido por médico de falar. Domingo, em 10 anos que eu dirijo a igreja, não fui pregar na ceia. Vocês têm uma ideia como domingo eu com febre não saí da cama. Uma virose do inferno, viu? Eu pensei que eu tinha pego Covid, mas eu e Covid já desde o início fizemos um pacto. Onde eu estou ele não está, então sobrevivi. Mas não foi Covid. Aí fui procurar. Eu digo, você está com uma virose daquelas que está uma epidemia em São Paulo de virose. E você que tem um problema de DNA, data de nascimento avançado, fica no estado pior ainda. Mas estamos vivos. E aí eu falei com o pastor, eu vou. Mesmo debaixo de orientação médica para não falar, eu vou. E o problema é que eu sou pentecostal. Nessa hora eu queria ser um presbiteriano, que não alterasse a voz. Não, e aí ia tranquilo, mas os pentecostais, só Deus deve amar. Não sei como Deus ama pentecostal, é um povo doido. Então, e eu sou pentecostal raiz, cara. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo que eu quebrei a cadeira. Nunca paguei a igreja esse prejuízo. Mas vocês entendem, eu ainda sou aqueles, eu fiquei admirado. Eu sou ainda aqueles da turma do pastor. A gente vai para o monte, cara, orar, buscar mais. Então, eu sou meio raiz ainda. Então, imagine eu ter que segurar o microfone e ter que me comportar, mas vou tentar. Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. O tema hoje é Carta à Igreja em Éfeso. Seria o tema da segunda-feira próxima, atrasada, né? Mas eu entendi através do Espírito Santo que deveria fazer uma introdução no livro do Apocalipse, até porque poucos conhecem a profundidade do livro do Apocalipse. Então hoje vamos caminhar juntos na primeira igreja, carta à igreja em Éfeso. Diz assim, todos acharam? O último livro da Bíblia, capítulo 2, tranquilo? Ruim se eu mandasse você achar Sofonias, né? Aí seria 30 segundos para achar Sofonias. Aí não. Apocalipse, você vai lá no último e volta, tranquilo. Vamos ler. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra a chave das estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto,
que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e maravilhosa palavra. Queridos, só para recapitular, quem veio aqui na segunda-feira atrasada, alguns não vieram. Então, em respeito ao que não vieram, deixa-me dizer o seguinte: o livro do Apocalipse é um livro de mistério. Mistérios que são revelados à igreja através do Espírito Santo. O livro do Apocalipse, como um todo, é o desdobramento daquilo que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Por isso que na carta direta, quem tem ouvidos ouça, sempre essa recomendação. Preste atenção no que o Espírito diz, o Espírito Santo diz para a igreja. Porque a ordem de João é que ele escreva. Como é que foi o negócio? Deixa eu tentar entender. Se tivesse aqui uma lousa, eu ia fazer o seguinte: Deus deu para Jesus Cristo ditou para o anjo, escreve. E João está vendo aquela cena do anjo escrevendo. E João, então, escreve no seu pergaminho para levar para as igrejas. O interessante é que ele está preso, já abordamos essa questão na aula passada, na ilha de Patmos. Então, Deus está falando para ele: você não vai morrer aí. Você ainda tem uma missão, que é levar a minha mensagem para as igrejas. Igrejas que eram, logicamente, contemporâneas de João, que está preso, repetindo, na ilha de Patmos, por ordem do imperador Dominiciano, onde ficou lá 4 anos. E ele, João, deve escrever o que recebe de Deus para enviar para as igrejas. Em particular, aqui entra o detalhe, uma carta para cada igreja. A visão de João é que Jesus dá a ele o que escrever para as igrejas. E o que João escreveu foi dado por Jesus. É importante você lembrar disso. João não elucubrou nada. Ele só escreveu. Em todo o nosso estudo, a gente não pode esquecer jamais disso. E qual é a mensagem de Jesus para a sua igreja? A mensagem de Jesus, e aí eu vou, só para dar um bisuzinho para quem não veio na aula passada, vamos dizer que isso aqui é uma aula. Começa com a revelação de quem ele é. Então João teve a revelação de quem é Jesus, e a revelação é fantástica. Eu tive uma aluna na minha época de professor na faculdade teológica, do qual fiquei lá 20 anos, e que é uma pintora extraordinária. Ela pinta cada quadros maravilhosos. E aí eu peguei esse texto da revelação de Jesus e pinta esse quadro. Ela lê o texto, não tem coragem. Porque quando eu terminar a pintura, eu posso adorar mais a imagem do que o Criador, o dono da imagem. E aí eu tive a frustração de não ter uma imagem dessa pintada no quadro para dar aula. Senão, eu traria o quadro aqui. Mas eu ainda sou um amigo da Sônia Regis, vocês podem procurar ela aí no Instagram, mora lá em Parelheiros. E vocês vão ver os quadros e comprar os seus quadros belíssimos. Eu devo ter alguns lá em casa, comprado. Nunca me deu, não sei porquê. Acho que era um professor muito ruim. Dá para vender o quadro? Dá, está lá na tabela. Está lá na tabela. Na época era DOC. Já viu como é que eu estou velho? Eu sou de um tempo que existia DOC, cara. Faz o DOC e eu pinto o quadro. Primeiro tem que pagar, para depois pintar. Artista trabalha com dinheiro no bolso, ele não põe o dinheiro dele.
E aí João viu Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. Viu Jesus com vestes talares, que significa vestes reais. Viu Jesus cabelos brancos como a neve, descrição metafórica de dignidade e honra. Viu Jesus com os olhos chama de fogo, significa olhos que tudo vê, significa olhos que tudo penetra. Fala de que ninguém está oculto, fala também da sua onipresença, que tudo vê e tudo penetra, fala da sua onisciência. Viu Jesus com os pés como metal reluzente, significa pés que esmagam injustiça, que esmagaram a cabeça de Satanás, pés que não são mais feríveis. Jesus vê que da sua boca saía a espada de 2 gumes, que significa a sua poderosa palavra. 2 gumes, porque na época os soldados romanos só tinham um gume na sua espada. Para ter 2 gumes tinha que ser oficiais de comando, aí tinha 2 gumes. João está vendo, ó, ele é general dos generais, ele é maior do que todos os comandantes da época, por isso que ele vê isso. A sua palavra é mais poderosa, mais operosa do que qualquer palavra de outra autoridade. Jesus vê os seus rostos brilhando como o sol, significa divindade e majestade. Ou seja, a face mais esplêndida de Deus é refletida no rosto de Cristo. 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 estrelas são os anjos que ministram a favor da igreja, aqueles que escreveram a carta para o João copiar. Eu sei que a gente já recebeu, e tem inúmeros livros, que diz que aqueles 7 anjos somos nós, pastores. Eu até gostaria que fosse, né? Mas pastor, anjo não pega virose, eu peguei. Está entendendo o que eu quero dizer? Não, e isso pegou no universo, principalmente brasileiro e americano, nunca na teologia europeia, porque se a minha fala é angelical, ninguém pode discutir comigo mais. Estou acima, minha fala é acima dos humanos. Tem tudo, gente, um colegiado teológico. Mas deixa-me dizer, pastor é humano, então curta ele bastante, dê presente para o seu pastor, ele é humano. Ele gosta de presente, ele gosta de um bom jantar. Vamos subir o nível do frango? Tem um negócio ali do camarão ali na Brasleme. Vamos subir o nível? Ele gosta, pode ter certeza que ele gosta. Ele gosta de um churrasquinho. Vai ali na Master, boa churrascaria. Frequento lá com a minha família, quando os filhos pagam. Na última vez, paga aí, pai. E normalmente a gente vai depois da ceia da igreja, a gente vai em jejum, e aí não rebenta não, porque eu estou numa fase que tudo que eu como vira gordura, então tem que comer mais salada, infelizmente. Então vamos lá, e aí tem o 7. 7 também a gente aprendeu por muitos anos que era o número da perfeição. Não é. Eu sou um estraga prazer hoje à noite, né? Já pregou sobre isso. Volta lá, conserta e devolve a oferta. O que é o 7 à luz da Bíblia? 7 é o número da totalização. 7 é o número em que as coisas se planificam. Então quando está dizendo lá que ele tem os 7 Espíritos de Deus, que tem toda a plenitude de Deus, se totaliza. Por isso que o número 7 fala de totalidade, de planificação, nunca de perfeição. Perfeito só Deus e a sua palavra. Então vamos entender outra coisa. A primeira coisa que precisamos aprender, e eu falei isso na aula passada, no culto passado, é que Jesus Cristo anda no meio da sua igreja. Ou seja, repetindo, antes dele manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifestou seu juízo para a sua
igreja. É só ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o juízo começa pela casa de Deus. Um dia, na igreja, eu fiz um estudo, acho que foi 2 dias. Pecados imperdoáveis que não te levam para o inferno. Um negócio maluco, né? Cabeça de teólogo, bolsa de mulher e bunda de neném, é tudo igual. Sempre sai uma surpresa dali. Mas eu peguei um dia pecados imperdoáveis que não te levam para o inferno. Tem os pecados imperdoáveis que vai te levar para o inferno. Tá? Já escrevi isso, está lá na minha página no Facebook. Essa dos pecados imperdoáveis, eu nunca postei, porque senão eu vou ser apedrejado, metralhado por todo lado, mas nunca falei. Mas só para vocês entenderem, você é templo do Espírito Santo, não é? Então cuide do seu corpo. Porque se você adoecer, não tem cura. Pecado imperdoável. Porque pecar contra o Espírito Santo não tem. A gente não presta muita atenção nessas coisas. Não vai te levar para o inferno, mas você vai ficar mal à beça, vai ficar sofrendo desnecessariamente. Dito isso, antes de prestar seu juízo ao mundo, manifesta para a sua igreja. Essas cartas são nada mais do que uma carta ajuizadora para cada igreja. Por isso Jesus mostrou o julgamento na igreja, nos versículos 1 e 3, antes de mostrá-lo ao mundo. Nos capítulos 1 a 3 é julgamento da igreja, 4 a 22 é julgamento do mundo no texto. Por que só 7 igrejas? Porque, e com certeza existiam mais igrejas. Cadê a carta à igreja de Tiatira? Cadê a carta à igreja em Jerusalém? Porque essas 7 igrejas representam a plenitude da igreja em todos os lugares do mundo. Em todas as épocas. Existe até um livro bem interessante, mas não tem fundamento exegético, que classifica cada igreja a um período da história. E se esse livro tem fundamento teológico, nós estamos ferrados, porque a gente é Laodiceia. Nós somos a igreja que tá, esse livro é interessante, ele vai classificando, tá? E aí que nós somos lá. E se nós somos Laodiceia, nós deixamos Cristo lá de fora da igreja, estamos naquele barulho lá dentro. É bem interessante, mas não tem fundamento. Porque a exegese vai te obrigar a fazer uma análise histórica, cultural. Então, feita a análise histórica, essas são igrejas que representam todas as demais igrejas. Mas por aplicação teológica, todos nós temos um pouco de Éfeso, um pouco de Esmirna, deveríamos ter mais, que a Esmirna será nosso próximo estudo. A gente vai observar que é a melhor das igrejas. Pouca gente lembra de Esmirna. Todo mundo acha que é Filadélfia. A melhor das igrejas é Esmirna, mas esse assunto para depois. Então a gente tem um pouco de Sardes, não deveríamos ter. Tem um pouco de Tiatira, não deveríamos ter. Todos nós, toda a nossa igreja local, faça uma análise. Depois você vai fazer uma análise final. Epa, caramba, a gente tem que ter 2 metas. Vamos tirar a parte ruim de todas elas, vamos ficar só com a parte boa. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Como é que é a carta? Primeiro, Jesus se apresenta. Segundo, ele faz uma apreciação da igreja. Ele mostra como a igreja está e como ela é. Dependendo da igreja, ele faz uma reprovação. E por último, ele faz uma promessa. 2 igrejas só receberam elogios: Esmirna e Filadélfia.
4 receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu críticas: Laodiceia. Então Jesus está no meio da igreja, nos ensina valiosas e preciosíssimas lições. Primeiro, ele está no meio da igreja para revelar quem ele é. Você, como servo de Deus, como crente no Senhor Jesus Cristo, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você tenha o dever moral de conhecer quem é o teu Senhor. Ele mesmo falou: as minhas, ele usa pronome possessivo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Porém, o escritor da antiguidade disse que haveria dias que as pessoas iam correr como ovelha que não tem pastor. Jesus repete essa mensagem. E a gente vê muito isso. Então você tem que conhecer quem ele é. João viu 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e depois viu Cristo glorificado na igreja. Ou seja, Jesus Cristo está no meio da igreja. Repetindo o que eu falei na aula, no estudo passado: ninguém verá Cristo da glória fora da igreja. Vou repetir: ninguém vê Cristo. Eu vou ficar em casa. Esquece. É na igreja. Certa vez, um diácono do grande pastor Jonathan Duarte chegou para ele, parou de vir na igreja. Obreiro, bom. Aí chegou lá, Jonathan Duarte foi visitá-lo. Ele estava lá na sua casa muito luxuosa, a lareira ligada, jantaram, uma bela janta, e depois ele falou: eu sei porque o senhor veio aqui, porque eu não estou mais no culto, mas eu estou bem. E a lareira ligada, o pastor Jonathan Duarte foi lá, pegou uma tenaz, foi lá, pegou uma brasa, tirou no meio da fornalha e botou do lado de fora. Continuaram conversando. Presta atenção no que eu fiz. Daqui a pouco aquilo virou carvão. Aí depois ele mesmo pegou a tenaz de novo, pegou lá e voltou, ela se encandeceu e voltou a ser brasa de novo. Ele disse: tome cuidado para não virar carvão. No outro dia, ele estava no culto. Vivemos hoje uma categoria de que se dizem evangélicos, os desigrejados. Eu tenho um amigo, foi meu aluno, cara intelectual, dos maiores engenheiros civis que eu conheço, fez especialização em tratamento de águas. Ele que montou todo o sistema de tratamento de água do Hotel Transamérica, tanto aqui quanto de Camaçari, né? Então, um cara muito conceituado, de uma família muito nobre. Ele é sobrinho do Raul Gil, família nobre. E aí eu liguei para ele não, por acaso, sabe, aquele negócio que você liga para ele assim. Não, passei no escritório dele, eu estava vindo de uma inspeção na AkzoNobel. E como o escritório dele na Vila Alpina, eu vou lá, passado muito tempo que eu não vejo o Arnaldo, entrei lá, passei. Aí estava ele lá, a esposa, e falei: agora nós somos desigrejados. Estou andando pelo mundo, estou curtindo a Europa. Eu falei: não tem esse negócio de desigrejado. Não tem. Arnaldo, você é um cara bacharel em teologia. Não quero nem falar dos cursos fora que você tem. Fala inglês, fala francês, um cara intelectual, preparado para ser um grande executivo, e abriu uma empresa, está muito bem. Não, só ora por nós.
Aí eu contei essa história. Espero que você não tenha virado carvão. Passou dois anos, passei lá de novo. Ele está divorciado, sem rumo na vida. E não é por falta de dinheiro, viu, gente? Nós estamos falando de um cara classe média, tranquilo, empresário, tá? Que foi, por muitos anos, o engenheiro de palco do tio dele, Raul Gil. Que até hoje, o Raul Gil mesmo, idoso, fala: Arnaldo, você precisa de dinheiro? Precisa de quanto? 500 mil? Põe na sua conta agora. Você é o queridinho do titio. Não é problema de dinheiro a vida do Arnaldo. Eu falei: e aí agora, o desigrejado? Rapaz, me dá o endereço da sua igreja, eu tenho que voltar a congregar. Ele disse para mim que vai sair de Vila Alpina para ir lá para... Cara, tem uma igreja aqui do pastor Leandro. Não, eu tenho que aprender com o senhor, eu tenho que reaprender a minha vida. Por quê? Virou carvão. Virou carvão, a vida dele virou carvão. A mulher já se envolveu com outro. Gente, o filho, cara, ele pagou SPN para o filho, fez faculdade de PCN. O filho não arranja emprego no lugar de... Caramba, como é que um cara que fez SPN, pai pagou 6 mil por mês durante 5 anos, o cara não arranja emprego? A vida está toda atrapalhada. Por quê? Deixou de congregar. Avisa para isso. Hoje, está aqui no WhatsApp. Recebi a notícia de um presbítero que largou tudo. Largou tudo. O Flávio. Entrou nas drogas. Largou a mulher linda, linda, linda. Agora está aqui. No fundo do poço. Pastor, o senhor me recebe? Eu digo: Jesus, você está de brincadeira comigo, né? Por que não manda um obreiro cheio do Espírito Santo para me ajudar? Mandar um drogado? Aí o Espírito Santo... Aí, será que o Espírito Santo falou hoje comigo? Porque eu marquei para atender o Flávio amanhã. Eu vou sair mais cedo do trabalho para atender o Flávio. Os são não precisa de médicos. Eu digo: tá bom. Os são não precisa de médico. Igreja é lugar de recomeço. E o Flávio vai recomeçar contigo. Eu digo: você está dando glória porque não é com vocês o negócio. É fácil dar glória, mas eu nem sei como é que eu vou começar as coisas, mas Deus mandou, a gente está nesse negócio. Então Jesus está no meio da igreja. Ninguém verá Cristo fora da igreja. Salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo fora da igreja. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele só se dá a conhecer através dela, não fora dela, não a parte dela. As pessoas querem Cristo, mas não querem igreja, não querem congregar. Não existe isso. É impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. E Efésios fala mais, existe uma interligação, uma ligação intrínseca, quando ele usa que ele é o cabeça formalizando que existe um corpo. Não existe corpo sem cabeça. Então não tem salvação fora da igreja. Vamos agora à carta propriamente dita, porque foi para isso que a gente começou. Para entendermos o que essa carta sobre a igreja de Éfeso, primeiro precisamos conhecer a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era chamada, vamos comparar aqui, a Paris da Ásia. Tinha se tornado grande metrópole da Ásia. Paris, quem já foi lá, sabe que é a cidade da noite, cidade do embalo, a cidade cosmopolitana. Assim era a cidade de Éfeso, a mais importante cidade da Ásia, situada no local onde o rio Cáspero se deságua no mar Egeu, numa época em que estradas eram raras. Uma cidade nessa localização tinha um privilégio comercial muito grande. Fundada por colonos provenientes principalmente de Atenas, Ciro o Grande incorporou a cidade ao império
persa, e depois Alexandre libertou em aproximadamente em ano 334 a.C. E Éfeso se tornou uma cidade cultural. Existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade, é uma verdadeira arena, para 25 mil espectadores. Uma população, para a época, espantosa, de 500 mil habitantes. Era a quarta cidade mais populosa do Império Romano. Também em Éfeso surgiam as condições para uma mudança fundamental no pensamento do Ocidente. Durante os séculos VII a VI a.C., Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, passaram a ser berços da filosofia. No ano 133 a.C., ela já se tornou o berço da filosofia. É lá que Paulo, se não apela, sofreu o maior desgaste teológico com os filósofos. É que ele viu lá uma estátua, Cristo desconhecido, é esse aí que eu estou falando, e saiu numa tangência, porque os caras eram muito inteligentes numa discussão filosófica. E, além de todas as escolas filosóficas, tinha escolas de magos, manifestações religiosas, sendo a mais significante aqueles em torno de Artemis, assim conhecida pelos gregos, e que é a deusa do meio ambiente, que passa a ser chamada de Diana a partir do Império Romano. Então, tinha essa importância teológica, religiosa, que eu vou abordar mais um pouquinho, mas se tornou uma grande cidade de importância política. Ela se tornou tão gigante política que era a única cidade que não havia presença dos soldados romanos. Por exemplo, na época de Jesus, lá na Palestina, tinha o rei Herodes, mas tinha a presença do procurador de Roma. Tanto é que, dependendo da ação a ser tomada, que tinha que pedir o aval do procurador de Roma, no caso Pilatos. Em Éfeso não tinha a presença de nenhuma autoridade romana. Embora Roma fosse a imperatriz, Éfeso gozava de uma liberdade que outras cidades não tinham. Por quê? Porque lá eles construíram o templo da deusa Diana, que passou a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Onde, segundo os estudiosos sobre Grécia Antiga e teologia, comércio e religiosidade se fundiam. Guardado as devidas proporções, quem já foi comprar coisa na Conde? Comércio e religiosidade se confunde ali na Conde. Fora os pregadores que chegam lá vendendo sermões, cartão para você levá-los para a igreja. E aí, falou, e aí, pastor? Eu digo, eu não levo itinerante lá não, rapaz. Dá um trabalho depois para consertar o que eles fazem. Então, eu prefiro não correr o risco. Até porque aqueles grandes lojistas, todos lá me conhecem, que parte deles foram meus alunos durante os 20 anos que eles foram estudar lá na faculdade teológica. E o templo de Diana levou 120 anos para ser terminado. Já começou a construção do templo, pastor? Esse aqui levou 120 anos, fica tranquilo. Media 138 metros de comprimento, 71,5 de largura, com um pé direito de 19,5 metros, quase 20 metros. Mega. Quase tempo de Salomão. Quase tempo de Salomão.
E cheio de obras de artes, esculturas da deusa em ébano, ouro, prata, pedras preciosas. Tinha um total de 9.867 metros quadrados, 192.406 metros cúbicos. E Diana era a divindade mais importante daquela época e daquela região. O templo tomou um gigantesco tão grande que passou a ser embaixada de Diana. Embaixada, vocês sabem melhor do que eu, é o lugar que não está sujeito às leis onde ela está instalada naquele país. Então o templo de Diana passou a ser um local, uma embaixada de Diana. E era uma espécie, quem estava lá dentro tinha imunidade diplomática, imune a qualquer lei romana. O soldado romano, que nem estava lá por causa do templo, não podia, nem a força policial de Éfeso podia entrar para pegar alguém no templo de Diana. Por causa disso, passou a ser um lugar de muita promiscuidade. Pessoas de mau caráter. Porque gente de toda qualidade se refugiava no templo. E além disso, o culto a Diana era realizado através de sacerdotisas que na sua adoração já da cultura da deusa Artemis, que depois vem Diana, era através de relações sexuais expostas ao templo em adoração a Diana. E a cidade de Éfeso se torna uma cidade, por causa disso, liberal, perversa e promíscua. E aí o apóstolo Paulo, mandado pelo Espírito Santo, vai a Éfeso. Evangeliza a cidade. Um avivamento e um arrependimento em massa se estabeleceu. Uma igreja muito forte foi instituída. Paulo botou a casa em ordem, ficou lá 3 anos. Ele nunca ficou pastoreando uma igreja tanto tempo. Ele ficou pastoreando 3 anos. E ele escreve: em 3 anos eu dei todo o conselho de Deus para a igreja. Quando ele sai, ele coloca Timóteo lá para continuar o legado. No final, João evangelista, assume a igreja de Éfeso. Depois ele vai seguir para outras ordenanças do Espírito Santo. E dentro desse contexto, Jesus manda uma carta para essa igreja. João assiste a cena, que o Senhor entrega a mensagem para o anjo escreve, e ele escreve do seu pergaminho, e traz para a igreja. A igreja, é interessante, nesse texto que o anjo está escrevendo para João trazer para cá, isso quer dizer o seguinte: a igreja, mesmo tendo CNPJ, endereço, eu até perdi o endereço hoje, entrei na rua errada, dá uma volta danada, tem endereço, CNPJ, pessoa jurídica, mas não se meta com a igreja. Ela é pessoa jurídica, mas ela vai mais além. Ela é uma instituição divina. Tem anjos designados por Deus para cuidar, para zelar, para estar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Eu me lembro na minha época de faculdade, abri um parênteses de 2 minutos para contar esse testemunho. Tinha uma colega de faculdade, a Elza, e a gente saía da faculdade correndo para pegar o último trem, tá? E um dia, numa quinta-feira, a Elza saiu, ela desceu, eu desci em Duque de Caxias, lá na Baixada, a última estação do trem. A Elza ficava em Olaria. E ela disse que saía, subia, ela morava perto
da estação, ela subia escadas, pegava a cancela e descia correndo para ir para sua casa. Quando ela termina de subir, 2 bandidos, é um assalto e você vai conosco. Ela diz que, Matias, eu disse só o seguinte: Deus, me socorre. Quando ela disse isso, e ela contando que apareceu 2 personagens com roupas brilhosas, futuristas, muito brilho, marchando em direção a ela, que quando aqueles 2 viram o brilho, saíram correndo, e eles chegaram para ela, chamaram ela pelo nome: Elza, vamos te levar para casa, porque em você ninguém toca. Eles sabiam da dificuldade que ela tinha para pagar a faculdade. E ela não sabia o que fazer. A mãe, como de costume, ficava na porta olhando ela entrar ali na virada da casa. Ela ficava no portão esperando a filha chegar. E a mãe viu que ela conversava com um lado no outro. E a mãe olhando, não via ninguém. E minha filha está ficando doida ali. E quando ela chega em casa, ela: mãe, aconteceu isso. Hã? Eu não vi ninguém, mas aconteceu. E eles falaram que em mim ninguém toca. Igreja. Na igreja ninguém toca. Satanás não tem poder de tocar na igreja. Quem falou isso foi Jesus. Aqueles que são de Deus, Satanás não pode tocar. Zera a conta aí. Então a igreja é uma instituição divina. Outra coisa que eu quero deixar bem claro: eu não acredito na teologia de demônios territoriais. Já escrevi sobre isso. Também não acredito na teologia do anjo da guarda, que é a teologia da Igreja Católica. A teologia judaica dizia o seguinte: que Deus, para te preservar, moldava um anjo com as suas características, com a sua face. Eu imagino o castigo que era para os anjos se tomarem forma dos feios. Porque dos bonitos, todo mundo quer tomar forma, né? Mas convenhamos, tomar uma forma de Matias, só o sangue de Jesus. Eu costumo dizer que só a loura gosta do negão. Mas essa teologia não é correta também. Isso é uma teologia judaica. Vocês vão ver isso quando eles estão orando para que Pedro vai ser solto. Chega Pedro, não é Pedro, é o anjo que tomou a forma dele. E Pedro tem que rir. Não, sou eu mesmo. Porque eles acreditavam que o anjo tomava forma. E alguém viesse pegar você, pegava ele. E aí ia se dar muito mal. Então eu não acredito nessas questões teológicas. Eu acredito na teologia do Apocalipse que existem anjos designados para protegerem a igreja do Senhor. Seres espirituais que nos protegem, que guardam, que zelam pela igreja. Eu creio fielmente nisso. E como eu não creio na teologia de anjo da guarda, o que eu creio? Eu creio na teologia de anjo que guarda. Salmo 121, ele dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Não é dar, é que guarda. Eu não sei quem é que ele vai dar ordem, mas que você está guardado, está. Nessa cena, João assiste Jesus entregando essa mensagem. Vamos ao texto da carta, para a gente ganhar tempo. Aquele relógio... Eu digo, não, quem que são eu? É só para me assustar. 00:15. O celular já estava ligando aqui, dizendo onde você está. Versículo 1. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 da igreja, que anda no meio dos 7 candeeiros. Mesmo exercendo atividades angelicais, a igreja não pertence a nenhum anjo. Vamos deixar isso também bem claro. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus determina
a propriedade a quem pertence a igreja. Pedro, tu és pedra. Tu és Pedro, e sobe esta pedra, ele bate no peito, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso importa dizer que a igreja também não é de nenhum pastor, embora eu gostaria de ser dono de uma. Não é de homens, não é de denominações, congregações locais, a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos passar, se Jesus não arrebatar, vai vir outros, e a igreja vai permanecer de pé. Ela é do Senhor Jesus e Ele a chama minha igreja. Podemos afirmar duas coisas: não existe igreja exclusiva do Senhor Jesus. Ninguém pode afirmar que é exclusivo, mesmo que a congregação cristã, que é uma boa igreja. Você não tem ideia do que eu já aprontei dentro de uma igreja de congregação cristã. Eu era doido, eu morava no Rio de Janeiro, fui fazer um curso de diesel 1. Fiz o diesel 1, fui fazer o diesel 2 na Bosch, lá em Campinas. Não conhecia nada aqui. A primeira vez, não saí do hotel. A segunda vez, eu pedi à empresa para me alugar um carro para me andar em Campinas. Aí, sexta-feira à noite, vou procurar um culto, não conhecia nada. Vi uma igreja, vi uns crentes andando. Tudo lá bem vestido. Oh, gente que anda bem vestido, hein? Nós estamos indo para a igreja, então eu também vou. E eu carregava aquelas bíblias grandonas, né? De púlpito. Sabe aquelas bíblias que antigamente tinham umas bíblias grandonas no púlpito? Eu comprei uma daquelas para mim. E eu estava com aquela bíblia grandona. E aí eu estou lá, uma música lindíssima, maravilhosa, perfeita. Tem lá a hora, vamos orar para revelação da palavra. Aí no meio da oração de Deus me revelou a palavra. Tu já imaginou essa loucura? O ancião, que eu pensei que era pastor, todo mundo parou, olhou para o ancião olhou para o céu, olhou para mim, olhou para o céu, olhou para mim. Ele tem a palavra. E eu preguei com todas as forças do meu pulmão. E aí depois o ancião, todo mundo, você é de qual comum? Você é filho de ancião, né? Porque você tem a unção do seu pai. Eu sei lá. E aí eu descobri que eu estava numa igreja errada, que não. E aí, sabe aquele negócio? É para todo o ambiente errado. Mas deixei a mensagem de Deus lá. O que eu já aprontei na vida, você não tem ideia. Se os irmãos soubessem que foi um assembleano raiz que pregou lá, e é o primo. A igreja, a congregação, na sua teologia, ela crê que ela é exclusiva. Ninguém pode afirmar, ele está aqui, não está lá. Porque até na igreja de Sardes, até em Laodiceia, existia um grupo de remanescentes, um grupo fiel. Alguém que podia abrir a porta para ele entrar. Ele não se limita a uma. Ele anda em todas as. Segundo, ele anda na igreja, portanto, nada foge do seu controle. Então vamos observar o conhecimento de Jesus na igreja. Em primeiro lugar, ele afirma que a igreja de Éfeso era uma igreja operosa. Ele diz, eu conheço as tuas obras e a tua perseverança. A palavra labor, no grego, é a palavra kopos, que significa trabalhar até a exaustão. Jesus está afirmando para a igreja em Éfeso o seguinte: eu sei que você trabalha até a exaustão. Numa linguagem popular, trabalha até a língua estar para fora da boca. Segunda coisa que ele afirma, conheça a tua perseverança. A palavra grega perseverança é prokasteron, que significa aguentar triunfantemente.
Vou falar aqui para a igreja, não me coloque no corredor polonês. Quem é ovelha aqui? Tem pouca ovelha? O resto é bode que não levantou a mão? Vou repetir, quem é ovelha que levanta a mão? Melhorou. Tem dois ainda que não sabe se é ovelha ou se é bode ainda. O que o bode faz? Berra. O que a ovelha faz? Geme. Então, de vez em quando, o pastor tem que pisar no calinho de alguém. Se berrar é bode, já põe para fora. Aguentar triunfantemente. Aguentar é uma coisa. Aguentar triunfantemente é aguentar com dignidade. Essa geração hoje, que a gente chama geração Nutella, não sei por que botaram o nome de um chocolate tão gostoso, como o nome de essa geração que colocaram no... Não aguenta não, não aguenta tranco não. Jesus afirma para a igreja o seguinte: tu és uma igreja que quando entra num projeto, entra num negócio, tu aguenta até triunfar com dignidade, aguenta fortemente. Ou seja, igreja maravilhosa. Igreja maravilhosa. Não tem uma missão que a igreja de Éfeso não fosse, que ela não botava para quebrar. Segunda coisa boa dessa igreja: era uma igreja rigorosíssima com a ética. Diz no versículo 2: não suporta homens maus. Vejam a diferença do templo da deusa Diana. Olha o comparativo, é por isso que eu mostrei o histórico. Na igreja do templo de Diana, só tranqueira. Suportava todo tipo de pessoa. A igreja de Éfeso não era assim. Era uma ética rigorosíssima. O templo de Diana, cheio de prostituta, homossexuais, lascívia, malfeitores. Mas a igreja de Jesus em Éfeso não tinha esse tipo de gente. Por que não? Porque Jesus transforma vidas. Ou seja, agora eu vou mexer com a gente. A liderança da igreja não tolerava trambiqueiro, ladrão, gente sensuais, gente promíscua. Não tolerava pecado. A ordem do púlpito na pregação do pastor era santidade ao Senhor. Terceira coisa boa da igreja de Éfeso: a igreja em Éfeso era uma igreja com discernimento espiritual forte. Diz o texto: puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Isso quer dizer o seguinte: que chegava lá gente com poder de milagres, poder de apóstolo. Você não é apóstolo aqui não, meu amigo. Você vai ser apóstolo lá no Brasil, em pleno século 21. Aqui não. Transporte de tempo, você vai ser apóstolo lá. Aqui não. Em Atos capítulo 17, versículo 11, fala dos crentes de Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, por de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia se essas coisas eram assim. Vejam como a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Era a igreja que colocava toda a pregação em xeque. Pregou? Prova. Não sei se já passaram por isso. Eu já. Você pregou? Acabou o culto, os membros. De onde o senhor tirou isso? Era assim em Éfeso. Você imaginou? Como é que o senhor conseguiu isso? Discernimento espiritual. Você pregou? Era questionado. Era uma igreja que, portanto, que não vai embarcar em movimento nunca. Não embarcava em fanfarra de pregadores. Era uma igreja que questionava através da palavra, porque tinha discernimento espiritual. Se aparecesse alguém fazendo movimentos maravilhosos, porque o texto afirma que chegou lá gente com poderes apostólicos, eles colocavam em prova. As coisas lá tinham que ser provadas.
tinha que passar pelo crivo das Escrituras. Por quê? Porque quem passou lá? Paulo, Timóteo, só uma turminha poderosa. O apóstolo Paulo, quando Timóteo estava lá, deixou uma recomendação clara: pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade ensina. Eu me lembro que um tempo atrás chegou um pastor lá na igreja e disse: Deus mandou para que eu fazer um movimento tapete de fogo. E como é que é tapete de fogo? Não, eu vou trazer, se o senhor permitir, eu vou trazer um tapete vermelho. E aí digo: vai deixar aí para a gente? Se for deixar, pode vir. Eu dou um tapete vermelho para a igreja. E, tá bom, pode vir. Quarta-feira, tapete de fogo. O pessoal diz: o Matias ficou doido. Vem aí todo mundo, quero que todo mundo venha. Aí ele veio, rolou aquele tapete e ele pregava, suava. Eu digo, fiquei até com pena. Ninguém dava um glória nem para ajudar ele. E aí no final ele disse: agora quem vai vir passar no tapete? Ninguém foi naquele tapete. Porque aí eu descobri que quem passava naquele tapete, depois ele tomava a oferta do cara. Eu nem sabia. Mas a igreja tinha ensino. E ele falou: agora eu vou, meu amigo, o tapete, porque eu acho que ele, não, leva esse tapete. Se esse tapete for a sua maior vergonha, chega. A igreja tem ensino. Queridos, Paulo admoestando Timóteo: vai chegar tempo que não suportarão a sã doutrina, mas coceira no ouvido, cercar-se de mestre segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não existia na igreja de Éfeso fábulas. Não tinha esse negócio de acreditar, Deus me revela. Sabe outro jargão moderno? Eu tenho uma palavra profética. São jargões de hoje, são clichês que a gente usa. Tudo tinha que passar no teste das Escrituras. Quarta coisa maravilhosa da igreja: eles sabiam passar, enfrentar os obstáculos da vida. Versículo 3: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja madura, que sabia enfrentar os obstáculos da vida, sabia enfrentar os baques da vida, sabia enfrentar as adversidades da vida por causa do nome do Senhor Jesus. A gente às vezes se queda por muito menos, se desiste por muito menos, se esfria por muito menos. Quinta coisa boa da igreja de Éfeso: era uma igreja com convicções doutrinárias. Diz o texto: odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, especula-se com muita propriedade, que eram seguidores de Nicolau, um dos primeiros dos 7 diáconos da igreja. Por isso que eu desenvolvi um jargão: resistir o diácono, ele fugirá de vós. Aí um pastor falou: não é bem assim, Matias, tome cuidado, porque ele pulará em vós. Nicolau foi um dos 7 diáconos da igreja que desenvolveu uma doutrina que o Senhor odiava. Era um grupo que queria se tornar dono da igreja, um poder imperialista. Um grupo que se não fosse, que fazia que se você não é da minha patota, cai fora. Era o grupo dos nicolaítas, que não tinha problemas, que dessa visão nicolaíta, pode tudo. Pode tudo. Deus é um Deus de amor, pode tudo. Em 3 de João, nos versículos 9 e 11, tinha lá um líder nicolaíta chamado Diótrefes, discípulo de Nicolau, que gostava de receber primazia. E ele não recebeu João na igreja. Nós não estamos falando de um
pé de chinelo igual Matias, não. De João na igreja. Ele não recebe João. João escreve isso. Não nos recebe. Pelo que aí, João diz, eu vou lá. E se eu for, eu vou trazer à memória todas essas questões. Os nicolaítas, que no grego se chegou a destruidores do povo de Deus, passaram a pregar uma nova versão do cristianismo. O evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Gozavam o melhor da igreja e queriam gozar também o melhor do mundo. Ensinava os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Ensinavam que o sexo fora do casamento não era problema. E acabavam estimulando a imoralidade. A igreja em Éfeso não tolerou essa heresia e odiou essas obras. A igreja brasileira está passando por esse momento. Porque as pessoas, os crentes hoje, não querem pensar, querem sentir. Arrepio virou a palavra de moda. Todo mundo quer sentir. Não querem doutrina, querem novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes. Por isso que dá uma audiência enorme. Grandes programas só de testemunho. Alguns eu mudei a palavra, testemunho. Não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho de milagres. Não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Queridos, estamos vivendo uma época de paganização da igreja. Cada culto tem um tom doutrinário. A igreja não tem mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, e sim o gosto da freguesia. Hoje os pregadores pregam nas mídias, o que dá é bope. Estou falando porque eu fiz. Eu, pastor Matias, fiz Musical FM, a rádio mais ouvida no meu evangelho por 2 anos. Pregava todo dia de 6 às 6:30 da manhã. Se tornei a maior audiência. Mas como eu feria interesses muito poderosos, eu fui expulso. Porque o horário não era meu, o horário era de um missionário. A igreja prega outro evangelho. Tem o evangelho do descarrego. Tem o evangelho da quebra de maldições. Mesmo para salvo. Evangelho da prosperidade material. Não tem mais o evangelho da santificação, do arrependimento e da libertação. O que temos no meio da igreja brasileira? Desculpe o meu desabafo. Misticismo pragmático, numerolatria, pregadores estrelas. E eu costumo dizer dos pregadores estrelas, estrela só se brilha depois que o sol se põe. Neste caso é o sol da justiça. Igrejas, empresas. E para piorar temos falsos apóstolos. Por quê? Porque perdemos a capacidade de refletir. Não somos mais como os bereanos, nem como os de Éfesos, fiéis à doutrina. Somos uma geração de crentes analfabetos da Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental doentia no meio da igreja brasileira. Engolem tudo que é dito em nome de Deus. Qualquer que chegar na esquina e dizer em nome de Deus, o pessoal engole. Vivemos correndo atrás da última novidade, ávidos por coisas naturais. E olha que nos últimos, vamos pegar, não precisa muito. Os últimos 30 anos de igreja teve dente de ouro, teve tanta coisa que cara, eu falei, Deus, me dá todos os dentes de ouro que eu vou arrancar e vender. O que Deus vai te dar? Gente, um negócio maluco que aconteceu. Unção do riso. Outro dia desse eu vi, algum tempo atrás, eu vi a unção do leão, a unção do urso. Gente, um negócio maluco, maluco. Maluco no meio da igreja que diz que é do Senhor Jesus. Crescimento numérico, cheio de preocupações. Somos o maior crescimento evangélico
do mundo. Nenhuma igreja cresce tanto como a igreja brasileira cresceu no mundo. Até porque a Europa está falida espiritualmente. Mas o que mudou no Brasil? O que mudou no Brasil? Com o crescimento da igreja? As desigualdades sociais continuam inúmeras. Não mudou nada. O que estamos vendo florescer é um cristianismo híbrido, heterodoxo, sincrético. Isso é doutrina dos nicolaítas, só para fechar essa questão. E a igreja em Éfeso não suportava essas coisas. Se eu parasse aqui, seria a igreja que eu gostaria de ser. Mas essa igreja, só Jesus para olhar, uma igreja tão maravilhosa como essa, encontrar problemas. Qual o defeito da igreja tão maravilhosa? Versículo 4. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha deixado o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor de Deus. É o amor de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 33, o escriba para cima de Jesus perguntou: como é que eu faço? Qual o principal dos mandamentos? Ele diz: ouve, Israel, Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as forças. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. O escriba respondeu: mestre, se dissesse com um Deus e não outro Deus, amá-lo de todo o coração, toda a força. É isso, é. Mas para o jovem rico, ele não amava a Deus nem ao próximo, mesmo dizendo que cumpria todos os mandamentos. O que é o primeiro amor? É um amor imortal. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: nada nos separará do amor de Cristo. E sem esse amor, a igreja é morta. A primeira geração da igreja foi marcada pelo amor. Cerca de 30 anos se passaram, surge uma nova geração na igreja de Éfeso que perdeu o fôlego da primeira devoção. Eles continuavam trabalhando sem amor. Continuavam enfrentando perseguições com dignidade, mas sem amor. Continuavam firmes na doutrina, mas sem amor. Querido, sem amor, sofrimento é estoicismo. Sem amor, a ortodoxia é morta. O amor é maior do que conhecimento, é maior do que a fé e maior do que a esperança. Essa foi a denúncia de Jesus contra a igreja. Deixaste o primeiro amor. O que Jesus faz? Qual é a ordem? Volte ao primeiro amor. Uma coisa a gente precisa ajuizar: quando é que Deus está falando e quando é mensagem de demônios que está falando. Porque já naquela época existia mensagem de demônios. Quando é que Jesus está falando e quando é Satanás nos acusando? A resposta é simples: quando se acusa friamente, sem dar à pessoa o direito de restauração, não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Quando Deus te exorta, ele mostra o caminho. Você está errado, mas entra nele. Esse é o caminho, entrar nele. Quando é Satanás, o Judas, não tem mais jeito, você já era. Ele deu ouvido à voz do diabo e foi se suicidou. Não que todo suicida, vamos deixar bem claro, é voz do diabo. Eu escrevi isso sobre depressão. E eu vou recomendar: você quer entender, para esse jovem que tentou o suicídio, dê para ele um livro de presente chamado O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, que é um livro maravilhoso de se ler. O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper.
Ele vai contar a história de 3 grandes homens de Deus que sofreram com depressão e que procuraram suicídio. Ele vai falar de David Boone, vai falar de Spurgeon, se eu não me engano, e vai falar do pregador das peles vermelhas, que morreu aos 29 anos, era noivo da filha de Jonathan Edwards, considerado o mais santo da sua época. Então, pega esse livro, atende que é Jesus que está chamando. Pega esse livro e dê de presente para esse jovem, vai ajudá-lo muito, eu tenho certeza. Porque Jesus revela os nossos erros, mas nos dá o caminho para a gente se livrar do erro. E aí veio Jesus: abandonaste o primeiro. Quando é que a gente abandona o primeiro amor? Quando substituímos o amor de Cristo pela ortodoxia e pelo trabalho. Versículo 4. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Vou dizer uma coisa aqui bem clara: uma pessoa pode ser fiel ao outro sem amá-lo com toda a sua devoção. Fiel mesmo, mas não tem mais devoção. Uma esposa pode ser fiel ao marido sem amá-lo com devoção. O marido pode ser fiel à esposa sem amá-lo com devoção. Morreu o primeiro amor. E os casamentos estão assim. Estão assim. Cumpre com todos os seus deveres, mas não é motivada pelo profundo amor. A igreja é noiva de Cristo, ele se deleita nela, ele se alegra nela. Ele está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias, para as festas chamadas bodas do Cordeiro. E aí vem Jesus: olha, você abandonou o primeiro amor. Queridos, em João capítulo 3, versículo 34 e 35, o amor é a marca do servo de Deus. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, nossa própria ortodoxia não tem nenhum valor. É só ler 1 de Coríntios capítulo 13, gente. Ou seja, Cristo está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. E as pessoas acham que Cristo está interessado no trabalho. Está interessado em você, não no seu trabalho. Odiar o erro e o mal não é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque odiar o erro e o mal é só ter vergonha na cara, ter princípio ético. Amar a Deus é muito mais além. O que eu quero dizer para os obreiros aqui? Olha aqui para mim. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Passamos horas trabalhando para Deus, mas não passamos hora em comunhão com Ele, num cantinho de oração. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor primeiro, depois Ele concede o desejo do seu coração. Deus está mais interessado, vou repetir, em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Defendemos nossa teologia e fiquei 20 anos dando aula de teologia. Os alunos se pegam em discussões teológicas. Os arministas com os calvinistas, predestinação contra livre-arbítrio. Morremos pelas nossas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus. Não nos afeiçoamos mais nele. Não sentimos saudade de estar com Ele. Ninguém foi mais zeloso do que os fariseus. Tinha rigor nos ritos sagrados. Eram criteriosos, dá dízimo do tempero. Um quilo de sal separa 100 gramas aí, que é dízimo. Isso era o critério dos fariseus. Da arruda, do hortelã, tempero da dona de casa. Rigorosíssimos nisso. Mas por abandonar o primeiro amor, se tornaram sepulcros caiados e depois sepulcros invisíveis. Quem revela isso é Jesus.
Quem olhava para os fariseus estava na crista da onda, mas Jesus tem um olhar mais profundo. O coração deles estava seco como um deserto. Querido, o amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move mais a aperfeiçoar de Deus. Conhecemos muito a Deus. Por quê? Porque temos Bíblia. Tudo quanto é livro de estudo. Aulas de teologia em tudo quanto é canto. Sabe o que não tinha na igreja primitiva? A Bíblia. Isso não. Eles tinham que ir na sinagoga disputar um espaço. Só tinha o Antigo Testamento. O Espírito Santo que foi dando 70 anos depois, começou a aparecer os evangelhos, começou a aparecer as cartas. Mas antes disso, o amor deles era tão impactante que eles conquistaram o mundo todo em 60 anos. Falamos que Deus é todo poderoso, como Jonas, mas desafiamos com nossa rebeldia. Falamos que Ele é amor, que Ele é uma pessoa amável, mas a gente não tem prazer de falar com Ele em oração. Deixa-me dizer, sem medo de ser sincero, não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta. Externamente está tudo bem. Igual domingão, meto um uniforme de pastor, assembleano, um ternão bonito. Motivação está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo que está no centro. Amor é a estrutura maior da vida, e esse amor é o amor a Cristo. Vivemos hoje uma geração de crentes fiéis sem amor, crentes ortodoxos, mas seco como poste. O glória está seco, canta seco, fala seco, ora seco, só o sangue de Jesus. Sabem teologia, mas a verdade não os comove. Conhece a Bíblia, mas perderam o encanto com Jesus. Queridos, eu vou dizer uma coisa: perdi todo o encanto com as religiões, mas continuo encantado com Jesus. Jesus me motiva. Alguns morrem em defesa da fé, atacam a heresia com os escorpiões do deserto, mas não amam a Deus com a mesma devoção. Outros trabalham até exaustão, mas não contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. Combatem até a heresia, mas não se deliciam na verdade. Davi ensina: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos aos outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso era capaz de identificar falsos ensinos, capaz de identificar quem era apóstolo, quem não era apóstolo, mas não foi capaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Identifica o mal doutrinário dos outros, mas não identificou a frieza do amor em si mesma. Identificava a heresia dos outros, mas não identificou a frieza do seu coração. Aí Jesus dá 3 passos para a igreja. Eu amo Jesus por isso. Primeiro, lembra-te onde caíste. Passado precisa se tornar um presente vivo. Não basta que é preciso arrepender. Precisamos perguntar nesta noite: para onde eu tenho que retornar? Quem sabe, para ligar para alguém para liberar perdão. Para o ponto do qual nos desviamos, retornar para um lugar que só nos levaria para outros descaminhos. E a igreja aqui é chamada para relembrar do seu erro. Não está aqui dito, lembra em que situação tu caíste, mas lembra onde caíste. O filho pródigo começa a sua caminhada de restauração quando lembrou da casa do pai. Deixa-me dizer uma coisa aqui, mais uma vez, usando o meu jargão, sem medo de ser sincero. Tem hora que dar meia volta e reconsiderar o passado
para ter um futuro melhor é a única coisa a ser feita. Então, o primeiro passo, lembra do lugar onde você caiu. Segundo, arrependa-te. O que é arrependimento? O dicionário define: uma sincera e completa mudança de mente e disposição em relação ao pecado, envolvendo um senso de culpa, desamparo, apreensão da misericórdia de Deus e um forte desejo de escapar ou ser salvo do pecado e abandono involuntário dele. Arrependimento é mudança voluntária, consciente, produzida pela palavra de Deus na vida do pecador. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Atinge mente, sentimentos e volição. Então vai mudar o teu elemento intelectual, vai mudar a tua maneira de pensar. Quem se diz arrependido continua pensando nas mesmas porcarias, empaturfados em pornografia, não mudou. Muda o elemento emocional, muda a vontade de servir para Deus, o elemento volutivo. Arrependimento, portanto, não é emoção, não é vir chorando aqui para frente, é tomar a decisão de se levantar depois do choro e tomar uma postura. É atitude. Às vezes não precisa exigir choro, precisa de decisão. O filho pródigo não só lembrou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai. Outra coisa, arrependimento é lembrança sem remorso. Agora, lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença de Pedro e Judas. Arrepender é mudar de mente, mudar de direção e voltar-se para Deus. É deixar o pecado, é romper com valores. E não tem jeito. A gente tem que romper com o mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Terceiro passo que Deus dá: volte a praticar as primeiras obras. Fé sem obra é morta. Volte a viver em conformidade com a imagem de Deus. O que é viver em conformidade com a imagem de Deus? É que você passa a estar tão próximo de Deus, tão próximo da natureza divina, que o mundo ao teu redor vai identificar que você é filho de Deus. Você não precisa dizer nada. Eliseu não gritou, não disse, quando passou, lá vai o homem de Deus. Não precisa ir, não precisa. Mas como é que o mundo vai saber? Pelas suas atitudes, pelo modo de você se andar, de você se expor, de proceder, de falar, do modo de vestir. O mundo saberá que a gente expressa a natureza divina. E eu vou dizer para nesta noite, é tempo de voltarmos para Deus. Vou tirar algumas lições práticas para a gente ir embora. Já abusei do seu tempo e da sua paciência. Senão não vai ter a próxima Esmirna. Mas Esmirna é um texto maior e um tempo menor. Que lições a gente pode tirar dessa carta? 3 princípios vitais para as nossas vidas. Primeiro princípio: quem fracassa no essencial não consegue compensar com outras coisas. Vou repetir: quem fracassa no essencial não consegue compensar com outras coisas. Isso é princípio de vida. A igreja de Éfeso fracassou no essencial. Jesus disse: você é maravilhosa, você é operosa, mas fracassou no essencial. Tudo perde sentido quando a gente fracassa no essencial. Não adianta ficar botando a língua para fora, não adianta ser zeloso, não adianta fechar a porta para o ímpio, não adianta ser honesto. Você fracassa no essencial, que é amar a Deus e ao próximo acima de todas as coisas. Quantas pessoas fazem tudo na igreja, mas estão fracassando
no essencial. Quantos maridos fazem tudo para as mulheres, mas fracassam no essencial? Quantas mulheres fazem tudo para o marido, mas fracassam no essencial? Pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais. Quanta gente se mata de trabalhar e depois ficamos estafados. E aí você vai, ainda tem a cara de pau de reclamar com Deus, e Deus não mandei você fazer nada. Eu queria que você ficasse aqui comigo, em comunhão comigo. Precisamos tomar cuidado, igreja, para não fracassarmos no essencial, que é ter relacionamento pessoal, de amor e de intimidade com Deus. Segundo princípio, só 3. No juízo de Deus, as obras não pesam tanto quanto as motivações, quanto as intenções. No juízo de Deus, as nossas motivações pesam mais do que as nossas obras. A igreja de Éfeso trabalhava, porém na balança, botou as obras do lado. E eram obras grandiosas. Colocou na balança as motivações. As motivações da igreja não valiam nada, não pesavam nada. Por quê? Não faziam com amor. Reitero, dê uma lidinha em 1 Coríntios capítulo 13. Deus está mais interessado no que você é do que naquilo que você faz, do que você é com Ele. Ele interessa muito pelo que fazemos, mas muito mais por que fazemos, como fazemos. A igreja de Éfeso fracassou na motivação. Qual é a tua motivação? A motivação é a base do nosso galardão. Terceiro princípio: o juízo de Deus passa pelo individual antes de chegar no coletivo. Porque ele está falando da igreja, daqui a pouco ele singulariza no versículo 5. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro. O teu castiçal em outra tradução. Candeeiro é feito para brilhar. Se não brilha, é inútil, desnecessário. Por quê? Porque a igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Deus, não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Porque quem não ama está em trevas, diz a palavra de Deus. A mensagem da carta está no singular. Porque antes de sermos a igreja de Cristo no sentido coletivo, somos a igreja no sentido individual. Observe o versículo 7. Quem tem ouvidos, no plural, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus sempre procura alguém em particular. E eu vou dizer, nesta noite Deus procura você. É comum a gente tratar a igreja no sentido coletivo, mas Jesus individualiza o coletivo. O que eu quero dizer para encerrar? Não fique com raiva de mim, não. Antes da gente pegar o microfone para exortar a igreja, vamos consertar nossas vidas. Antes de chegar aqui, ministrar para a igreja orar mais, chegue mais cedo, que as pessoas vejam você de joelho dobrado. Antes de mandar a igreja, vamos jejuar, jejue. Antes de dar ordem de santificação para o povo, vamos santificar mais as nossas vidas. Antes de exortarmos que precisamos ser mais espirituais, vamos ser nós mais espirituais. Porque ninguém pode exigir nada mais do que ele é. Perguntaram a Spurgeon por que a igreja nos Estados Unidos estava fria. Sabe como é que ele respondeu? Porque o púlpito está abaixo de 0.
Dura essa resposta. Não, Dwight Moody. Perguntaram para Dwight Moody. Os judeus começam por mim, vai passar por mim antes de passar pela sociedade. Deus vai chamar um dia todos nós para acerto de contas. Não tem jeito. Um dia ele vai dizer: professor Matias Acácio, nascido no Rio de Janeiro, 5 de setembro de 58, doutor em teologia, membro da Igreja Assembleia de Deus, morto. Não, deixa isso em aberto por enquanto. Todos nós vamos ter que comparecer durante o tribunal de Cristo. Como está o teu amor para com Deus? Como está a tua dedicação a Ele? Qual é o maior testemunho que Deus tende a fazer de você, se Ele tiver que bater um papo com Satanás e falar a teu respeito, como falou a respeito de Jó? Eu não quero ser conhecido como um grande professor, até porque não sou. Não quero ser conhecido como um grande exegeta, até porque não sou mesmo. Eu quero ser conhecido como alguém que ama a Deus. Só isso para mim basta. Que tem relacionamento com Ele. Que a nossa igreja seja conhecida no bairro, no estado, como a igreja que ama ao Senhor acima de qualquer circunstância. Eu quero que um dia lá no tribunal de Cristo Ele fale: Matias, tu não foste perseverante no teu labor. Não foste um teólogo tão sério no exercício da doutrina. Não foste um marido tão dedicado. Nem precisa muito. Não foi um pai tão eficiente. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Tu me amas. Entra no gozo do teu Senhor. Porque Ele afirma isso para a igreja de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu encerro dizendo: não vamos entrar na doença do século, que não é Covid, é a indiferença. Vença a indiferença e volte à prática das primeiras obras. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.